E a ditadura da China está obrigando os moradores de Xangai, a capital comercial do país, a saírem de suas casas para cumprir quarentena em centros de isolamento fora da cidade. De acordo com relatos de moradores locais, pessoas estão sendo levadas à força até um ônibus que os transporta para centros de quarentena improvisados. Além de reprimir os moradores que testaram positivo para a doença, a polícia também forçou a transferência dos cidadãos que testaram negativo para instalações que ficam a centenas de quilômetros de Xangai. Mais do que falta de alimentos, os chineses reclamam da violência a que são submetidos e da separação de famílias, independentemente da idade. Durante reunião com o comitê do Partido Comunista nesta segunda-feira, o ditador Xi Jinping disse não ter a intenção de abolir sua política zero Covid em Xangai. No último sábado, a cidade registrou 4.200 casos de Covid. Xi também alertou os que se opõem às medidas, dizendo que eles serão combatidos não só por suas ações, mas por suas palavras. Um minuto, Constantino. Olha, isso que nós estamos vendo na China é o esperado de um regime comunista totalitário opressor, que mantém em pleno século XXI campos de concentração para as minorias uigures, por exemplo. Então, isso aí está dentro do esperado na China. O que causa espanto não é isso acontecer na China, o que todo mundo já sabe. É, primeiro, o silêncio daqueles que nem lembram mais da existência de um Dalai Lama da vida, do Tibete, e também a turma de Hollywood, por exemplo, e também, claro, o fato de que o Ocidente, na pandemia, resolveu copiar esses métodos e achar que a China devia ser a inspiração para o mundo livre. Né? O que nós mais vimos aí foram governadores e prefeitos e alguns presidentes, não o brasileiro, é verdade, querendo adotar os métodos chineses para reagir à pandemia. Esse é que é o problema. A China não me preocupa quando faz isso, já é o que eu espero. Mas quando Canadá, Alemanha vão por esse caminho, é assustador. Um minuto, Fiuza. Nós vimos esse laboratório grotesco, ditatorial no mundo inteiro, né? Eu acho que o pessoal está achando que sonhou com isso, porque o assunto sumiu. Mas nós vimos esses prefeitinhos barbarizando a população, descendo o cacete em mulher, no meio da rua, fingindo que está fazendo segurança sanitária. Isso aí tudo passou batido. Olha, por mim tudo bem. Por mim tudo bem. Mas é o seguinte, quem não faz o contraste a isso está assinando embaixo disso. E como disse o Constantino, o Ocidente, né, boa parte desse Ocidente, os que se dizem democratas, estão assinando embaixo dessas medidas brutais. A China é o laboratório dessa suposta nova democracia ocidental. Agora, eu queria saber o que faz o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, em reunião quase de congraçamento com o ministro da Saúde da China. Esse setor de saúde da China que tem essa política brutal, violenta, antidemocrática, e vai lá o ministro do governo brasileiro fazer o quê com o ministro da Saúde da China? Sem uma crítica. Então, eu volto a dizer, estão de um jeitinho manso, assinando embaixo, sancionando esse estado de coisas aí. Daqui a pouco vai ser tarde demais. Sobre a China, Vitor, porque é interessante olharmos para o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos esse ano, em novembro, as eleições de midterms. Esse regime aí totalitário que vive de mãos dadas com o PT, né? Exatamente esse regime aí. O relator do projeto de lei da censura da mordaça, o senhor Orlando Silva, ele é do Partido Comunista do Brasil. Pois bem, esse tipo de imagem começa a ser usada aqui nos Estados Unidos e a ser dada uma publicidade interessante no momento que os midterms estão se aproximando, que os republicanos correm aí por fora tentando e provavelmente reconquistarão a maioria nas duas casas legislativas, estão tentando colocar aí como uma nova onda de Covid perigosa que mata. O próprio Fauci já voltou aí à cena dizendo que temos que tomar cuidado. E aí fica a pergunta, se estão tentando emplacar essa narrativa, trazendo essas imagens da China de uma maneira constante aqui na imprensa alinhada ao Partido Democrata, para que as eleições voltem a ser como elas foram em muitos lugares, muitos estados americanos em 2020, pelo correio, não saiam de casa, a nova onda de Covid, um novo vírus, uma nova variante letal. Então é possível que os democratas tentem empurrar essa narrativa. Funcionou, né, em 2020,
não vai funcionar agora? Acho que não. Acho que os americanos estão cansados da pandemia, a pandemia arrefeceu, a vida voltou ao normal, mesmo em estados democratas, mas é preciso prestar atenção nisso, porque às vezes as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, pouco tempo depois, o mesmo cenário se desenha também aí no Brasil. Quai, seu app de vídeos curtos.